Queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, que haja muita paz em nossos corações e, fecundados por esta paz, sejamos capazes de criar aquele campo fecundo para que as sementes do Evangelho do Reino de Deus sejam recolhidas, possam germinar e fazer crescer aquela árvore tão falada pelo Senhor Jesus. O momento que passamos no planeta é um momento singular, momento de desafios que proporcionam a cada qual a aferição dos próprios valores para atingir determinadas metas já colocadas há muito tempo, por época da criação, que deve ser de atingir a perfeição relativa possível ao Filho de Deus. Todos nós movimentamos e mobilizamos dentro da injunção planetária, do contexto da vida, com aquelas dificuldades naturais necessárias para, uma vez aferido, possa a promoção chegar. Uma vez reprovado, ter que recomeçar. Mas quando nós falamos deste momento singular da história da humanidade, nós nos lembramos que quaisquer que sejam os momentos, eles são singulares. Mas há momento que, na sua singularidade, ele atinge patamares e alturas quase que inimagináveis. E nós vamos retroceder no tempo ao mês de abril do ano 33. Era o dia 2 de abril, uma sexta-feira, na parte da manhã. O homem luz, o Espírito perfeito e mais puro que nós já temos notícia, estava no planeta sendo julgado pelos homens ainda trevas, materializados. E naquele julgamento, o julgamento mais complexo da história, o arbítrio mais desafiador realizado até então, e desde então até os dias de hoje, nunca mais teremos outro igual. O homem-luz foi achado em erro e foi conduzido ao madeiro infamante, à cruz que representa a pena de morte para o ser mais vil, conforme era o estatuto do Império Romano naquela ocasião. Os criminosos mais perniciosos, aquelas pessoas mais desqualificadas, de acordo com o Império, eram levados à pena de morte pela crucificação. E Jesus foi crucificado pelos romanos, sob a orientação da sociedade naquele tempo, dos líderes daquele tempo do judaísmo. Mas nesse julgamento, dentre as muitas coisas que sucederam-se desde que ele foi preso, por volta da meia-noite, de quinta para sexta-feira, nós encontramos o diálogo singular de Jesus com Pôncio Pilatos. Jesus é o representante na terra de Deus, o dono, se pudermos dizer assim, de todos os universos e, por consequência, dono da terra também. Jesus é o mordomo, é o governador, é aquele que tem sob a sua incumbência a regência, a coordenação do planeta desde a sua fundação, patrocinada por ele, até a sua consumação. Ele deverá ser aquele governador incansável, jamais substituído plenamente. Do outro lado nós temos Pôncio Pilatos, representante de um outro dono do mundo,
Porque naquela ocasião o Império Romano, nos planos objetivos da vida, havia dominado os povos conhecidos em torno do mar Mediterrâneo, e César, naquela ocasião o imperador era Tibério, dominava o mundo através de seus prepostos, e Pôncio Pilatos era o preposto que estava colocado na Judéia e ficou lá por um tempo. Então nós temos dois representantes de dois donos do mundo. Um conquistando o mundo na base da força, da guerra, do exército. O outro conquistando o mundo pelos trabalhos da verticalização espiritual, da paciência e da bondade, da tolerância, da fraternidade e a culminância do amor. E estes dois dialogam. O diálogo é muito grande, e Allan Kardec pinçou desse diálogo algumas poucas palavras e inseriu no livro Luz, Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós já sabemos, neste ano de 2014, comemora 150 anos de publicidade. Foi lançado em abril de 1864, em Paris, na França. Livro que viria com a incumbência de aproximar todos os filhos de Deus que estiverem competentes para isso, para se aproximarem e decodificarem, ou iniciar uma decodificação das letras do Novo e do Velho Testamento. Livro enigma, chamado Bíblia. Um grande enigma ainda não decifrado. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma chave, ou digamos melhor, é a chave que vai facultar abrir a primeira porta para que as outras sucessivamente possam ser abertas. E neste livro, no seu segundo capítulo, Allan Kardec buscou a frase expressiva desse diálogo, o meu reino não é deste mundo, e a colocou como título do capítulo, onde ele irá discorrer dentro de uma determinada observação sobre a síntese e a substância desse diálogo. Nós vamos ler, vocês dão licença, para lermos apenas o que Kardec situou do que está no Evangelho de João, no capítulo 18. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O diálogo é significativo do homem representante do homem da terra. Nós encontramos a grande preocupação da sua posição na terra. Se rei dos judeus, ou se apenas rei, acima de tudo. Do homem luz,
a definição do propósito na sua vida no planeta: dar testemunho da verdade. A questão do reino fica secundária na fala de Jesus, porque a prioridade é dado àquele que define-se por ser amigo da verdade. Todo aquele que dá testemunho da verdade está em consonância com Deus. É a síntese. Mas Pilatos refere-se e apenas avalia o ponto da realidade ou da realeza operacional no tempo presente. E esse embate, naturalmente, todos nós sabemos a consequência dele naqueles dias. Mas estamos aprendendo a ver a consequência deles nestes dias que vivemos. Poucas horas antes, ainda no jardim do Getsêmani, em oração, Jesus expressava palavras extremamente complexas ao entendimento humano linear, que até hoje é motivo de discussões e debates, de questiúnculas e de polêmicas sobre se ele falou ou não e qual era a substância da sua fala, quando ele diz: Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Algumas pessoas, comentadores dos textos sagrados, dentro de algumas escolas, alguns outros pensadores livres, aferiram esta ideia e entenderam que ali houve um pequeno eclipse do grande sol, como que Jesus tivera medo e receio da cruz, intitulando ou transmitindo a ideia igualitária de que o cálice que ele referia era a cruz, o sofrimento que ele viria passar devido à sua condição de dupla vista, tendo assistido o fenômeno anteriormente à sua execução. Nós, estudando o Evangelho com a luz da doutrina espírita e o comentário dos benfeitores que vieram antes de nós, não podemos concordar com essa ideia de hipótese nenhuma, porque não houve, nem nunca haverá um eclipse no grande sol, o Cristo de Deus. Jesus não teve medo de dor, sofrimento, de cruz. Isso é quase que insignificante, apesar dele sentir a dor plenamente e até mais do que qualquer outro. Porque muitos outros, depois dele, e até mesmo antes dele, muitos espíritos ainda não perfeitos, não puros, não superiores inclusive, espíritos de boa vontade, deram testemunho, indo à morte com toda a varonilidade possível. Nós vamos encontrar após Jesus, Simão Pedro, vamos encontrar Paulo de Tarso, vamos encontrar Tiago Maior, Estevão, para falar daqueles cristãos. Vamos encontrar, muito tempo depois, alguns monges, o próprio Tiradentes, aqui no Brasil, recentemente. Foram para a forca, para a crucificação, para a morte, de forma impávida. Nós não podemos imaginar que o maior de todos, o homem luz, tivesse esse eclipse naquele momento. O cálice que o Cristo se referia era, uma vez olhando o panorama futuro da humanidade, após aqueles dias sombrios da sua morte, seria a culpa consciencial que ficaria em síntese para ser analisada no tempo, na consciência coletiva, no arquétipo coletivo, na humanidade.
Porque aquelas milhares de pessoas que estavam em Jerusalém naqueles dias, e que diante do julgamento entre Jesus e Barrabás, proporcionado por Pilatos, ela representava todo o planeta Terra. Era um grupo que representava todo o contingente do planeta. E naturalmente a culpa, que daí geraria na consciência de cada qual, e a exoneração desta culpa no tempo, era o grande cálice que o Senhor Jesus pedia que, se fosse possível, passasse dele. Porque para um espírito de grandeza de Jesus, ou de qualquer espírito superior, é muito doloroso quando alguém, em fazendo algo com ele, e ele dando testemunho da verdade, este alguém que fez, gera na própria intimidade um karma futuro de muitas dores. E a humanidade gerou um karma coletivo, e cada qual com seu tamanho pessoal, para os milênios. E este foi o grande cálice que ele pedia, que, se fosse possível, passasse. Mas a lei, inclemente como é, deixou permanecer da maneira que deveria ser, porque a lei é a regência de Deus. Então, voltando para o diálogo e o debate que Pilatos queria empreender com Jesus, Jesus aponta sobre o reino e a vida futura. Allan Kardec, quando comenta esse ponto, o primeiro item que ele vai trabalhar é a vida futura. Para o homem que não tem amanhã, a única realidade é a vida atual. E nesta vida atual ele quer vencer a todo custo, dominar a todo custo. Ele quer, naturalmente, sobrepujar e ser o rei. Aquele poderoso que todos o obedeçam, todos estejam a seu serviço. Para aquele que conhece os desígnios da meta e entende a pluralidade, como já foi trabalhado aqui hoje, das existências e o atingimento superior da plenitude e perfeição, naturalmente, a conquista de um dia é apenas uma conquista, a derrota de um dia é apenas uma derrota. Componentes operacionais para que no tempo possam constituir os valores superiores. Então, para Pilatos, era extremamente essencial aqueles momentos, aquela vitória. Para Jesus, dali estaria irradiando para os séculos e milênios futuros toda uma conjuntura de como vencer no planeta. Pilatos preocupava com o reinado que dura a vida de um regente, que dura a constituição de um governo, que dura o tempo limitado e circunscrito na sucessividade do tempo. Jesus fala de um reino que deve vigorar para além de todos os tempos, porque ele é consciencial. Então estamos diante de um embate. Jesus acenava para a vida futura, e ele diz: o meu reino ainda não é aqui. O que motivou Pilatos a perguntar: então és rei? Sou rei. Eu não nasci e não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que ouve a minha voz vincula-se à verdade. Aquele que vincula a verdade ouve a minha voz. Um processo. E apesar da história da palingenesia ou da reencarnação ser estudada e comentada em todos os milênios conhecidos da humanidade, nós ainda chegamos ao século XXI com certas dúvidas sobre a vida futura. Nós somos egressos de doutrinas que, após a morte, tínhamos fixado o nosso destino de forma peremptória no paganismo e na religião depois, ou o inferno ou o céu. Eram as duas únicas alternativas para a humanidade. Tínhamos uma única vida, com algumas ideias de algumas doutrinas, das doutrinas, mas que não chegava a atingir o povo completamente,
levado a sério, e que após esta vida estava finalizado, destinado eternamente o futuro, o inferno ou o céu. No século VI, um dos concílios da igreja resolveu discutir esse assunto e achou que ele estava muito difícil. E aí inventaram uma terceira alternativa que já facilitou um pouco para nós. Mas tem poucos anos isso, foi no século VI. Nós estamos no século XXI, tem 15 séculos apenas, para uma humanidade que já vai com mais de 200 mil anos de trabalho, de desenvolvimento do pensamento contínuo. E aí inventou-se o purgatório. A vida futura resumiu-se então no inferno e no céu. E aquele que não foi tão ruim para ir para o inferno e não tão bom para ir para o céu, ficava no purgatório. E ali ele podia ficar naquele processo até ele poder equacionar-se e melhorar. Talvez. Essa era a ideia. Mas quando Jesus define o meu reino ainda não é aqui, o ainda apresenta para nós uma ideia de que um dia será. Se ainda hoje ele não é, verdadeiramente pode-se definir que um dia, amanhã, será. E se ele definiu assim, nós não tínhamos que ter preocupação com a eternidade de penas, mas era a contingência do entendimento. O próprio Jesus abre a vida futura para nós no plano divino, na felicidade. Mas nós hoje, que agora trazendo para o nosso aspecto, eu quero crer que todos nós que estamos bebendo da água viva da revelação espírita, já abrimos o nosso plano mental para o entendimento de que após a morte do corpo a vida continua triunfante, tendo em nossa intimidade as consequências, boas ou não boas, conforme os atos que fizemos na vida, mas consequências relativas ao tamanho do ato, e não absolutas, mas relativas, devendo saber todos nós que uma vez o arrependimento atingindo a mente, a consciência, e uma proposta de renovação, imediatamente nós somos convidados a renovar no mundo espiritual, pelos trabalhos que lá existem, vai depender do momento singular de cada qual, voltando imediatamente à vida e começar uma nova encarnação. Então a vida futura, para nós que estudamos o problema do reino, é de suma importância, porque nós pensamos já imediatamente a vida futura no próprio plano encarnados. Hoje é presente. A partir da agora para frente, qualquer tempo que pensarmos é futuro. Como será a vida futura, nesse futuro da mesma encarnação que vivemos? Como será a nossa vida daqui a 10 anos? Façamos uma projeção. Como queremos estar daqui a 10 anos? Como queremos estar daqui a 20 anos, 30? E aí vai sucessivamente, dentro dessa vida. Não vamos encarnar por enquanto não, vamos só pensar nessa encarnação. Claro, natural, que se nós não nos encontramos ainda num plano pleno de satisfação com o prazer essencial, se ainda nos encontramos em conflitos e discórdias relativas à vida, nós desejamos, claro, uma melhoria para esses dias. Se ainda o reino do Cristo não nos atingiu agora, ele vai atingir amanhã. Pode ser essa vida futura daqui uns dias, daqui uns anos. Mas transportemos-nos agora para depois da morte. Do corpo físico, que o que morre é o corpo, que aliás nem morre, desagrega. Os átomos das células vão compor a natureza. Não há morte em nada, nenhuma estagnação em nada. É apenas uma aparência de morte. Mas pensemos, nós desencarnados, fora do corpo, como será a nossa vida após? A quem serviremos? A qual Senhor? Que tem reino? Num reino tem rei, rainha, príncipe, princesa e uma série de outras condições de realeza. Mas antes de pensarmos na realeza, que vai ser trabalhado um pouco mais à frente, pensemos na projeção nossa no tempo. Após a desencarnação, qual a nossa condição? Qual o reino que estaremos habitando?
O reino da dúvida ou o reino da alegria, certeza? O reino da intranquilidade ou o reino da paz? Qual é o reino que nos aguarda? Que esperamos? Que construímos? Mas avançando ainda mais, a terra é um plano de expiações e prova. A nossa desencarnação nos coloca ainda no planeta de expiações e prova. A terra ainda não atingiu um plano de mundo regenerador. Vai atingir. Possivelmente algum de nós vai desencarnar já no mundo regenerado. Começa a regeneração em 2057, segundo os benfeitores espirituais, podendo ter pequenas variações aí de tempo, mas pequeníssimas. Como que será a nossa condição quando a Terra atingir plano regenerado? E nós estaremos neste plano ou não? Mas vamos um pouquinho mais além da vida futura. Após o plano regenerado, a Terra atingirá plano feliz. Nós já estamos nos preparando para sermos felizes? Porque é uma das maiores buscas do ser humano, ser feliz. Mas o que é ser feliz? Qual que é a contingência, a conjuntura? Quais as circunstâncias que definem a felicidade? Tão falada, tão buscada, mas tão pouco compreendida. Mas depois de um mundo feliz, nós atingiremos um plano divino, um plano celeste. Estamos preparados? É uma questão porque a vida futura ela nos abre esse patamar. Imagine um dependente químico que hoje deixa a química. A vida futura dele será a de alguém não mais usuário de uma química. E ele precisa vencer um aspecto chamado síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é um desafio, porque geralmente ela propõe e exige quase uma recaída. Imaginemos que nós estamos muito acostumados no plano de expiação e prova com os problemas do mundo. Imagine se o mundo agora acabasse os problemas. Imagine que não houvesse mais guerra. Imagine, que a música Imagine vai ser tocada muitas vezes agora. Mas vamos imaginar mesmo. Nós conseguiríamos viver sem a guerra? Eu digo guerra assim, por exemplo, aqueles pequenos atritos no trânsito. Aqueles pequenos atritos à espera de um elevador. Aqueles pequenos atritos quando estamos num caixa de supermercado e a fila demora 4 segundos para chegar a nossa vez. Esses pequenos atritos são guerras. Nós estamos prontos para viver sem a guerra? Pode ser que dê síndrome de abstinência. Pode ser. Porque tirar o mal do mundo, se tirar o mal do mundo agora, sobrará apenas a possibilidade do bem. Eu estou apto, é uma pergunta, a viver plena e integralmente as 24 horas do dia, bem, no bem. Quando eu falo meu reino ainda não é daqui, porque Jesus está nos preparando para nos adaptarmos com o bem. Porque nós vivemos ainda, infelizmente, ao sabor das guerras, dos conflitos. E ainda gastamos de dizer, é bem provável que amanhã alguém fale essa palavra. Não nenhum de nós aqui, claro. Mas alguém fala no trabalho, em algum lugar. Não olha para mim hoje não, que eu não estou bom hoje não. Hoje eu não estou legal. A gente costuma dar um boi para não entrar na briga. Nem tem o boi, está querendo dar boi. E aí depois que entrou na briga, dá uma boiada para não sair. Olha a desproporção do negócio. E não tem boiada também não. Nós estamos preparados para lidar num plano da verdade? Porque se tirar o mal da terra não tem mais a mentira. Então a vida futura ela nos põe condicionais da verdade, do bem, do amor, da fraternidade, das virtudes. Então, se nós fizermos uma avaliação honesta conosco mesmo, André Luiz é generoso. Ele diz assim numa das suas obras: nós conseguimos manter um diálogo saudável por apenas 5 minutos.
Passou de 5 minutos, a nossa conversa já cheira a curiosidades e críticas. Não é? Olha que situação perigosa. 5 minutos, você imagina 24 horas. Imagina 10 anos, 20 anos, 100, 200 anos sem mentir. Sem falar uma gritinha, um grito, uma briga. Porque quando se fala de vida futura, nós precisamos pensar nesse aspecto. Quando se fala de reino, o reino de Deus, imagine que nós fôssemos guindados agora para o reino de Deus. Pura alegria, pura felicidade, puro bem, pura harmonia. Ninguém pensa nenhuma nesguinha toda de um pensamento, nem de um sentimento negativo. Nós daríamos conta? Então, nós não queremos aqui nunca lançar ideia negativa, mas nós queremos trazer uma realidade. Quando ele diz o meu reino não é ainda deste mundo, ele está dizendo também para nós: estou preparando cada qual para no tempo adequado conseguir atingir patamares. São mudanças. Nós já conseguimos, gente. Chegamos aqui e ficamos aqui um período de 1h30, 2 horas. E nessa 1h30, 2 horas, a maior parte do tempo, se não ele todo, totalmente, o nosso pensamento e o nosso sentimento está conectado com as questões superiores. Pode ser que aconteça de vez em quando uma saída mental, vai ali, vai aqui, houve um foguete, o que é isso, meu Deus do céu? Preocupado com o foguete, aí volta de novo. Mas a maior parte do tempo nós já estamos conectados. Isso é uma capacitação, isso é uma adequação mental. Nós estamos nos preparando gradualmente, e aí vem todo domingo, algum outro vem na segunda-feira, vem outro dia da semana, vai numa tarefa. Alguém que já está aqui, esteve de manhã cedo, estava na reunião do módulo mais cedo, o coral estava preparando, aquecendo vozes anteriormente, quer dizer, então mais de 2, 3, 4 horas dedicadas num dia, 5 horas, com o pensamento mais conectado. E isto é uma capacitação que estamos fazendo, para que amanhã consigamos permanecer o tempo integral. André Luiz nos dá notícia lá em Nosso Lar, numa reunião que eles estavam, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde eles entraram num ambiente que ia materializar o Asclépios. O Asclépios é do pai da medicina, aquele bordão que tem uma cobra, só uma, né? Ascendente, é o bordão da medicina, é o chamado bordão de Asclépios. É um dos pais, um dos construtores da ideia da medicina lá atrás. O Asclépios ia materializar em Nosso Lar. E o ambiente onde eles estavam não podia nem pensar, nenhum segundo de pensamento negativo. Se tivesse, imediatamente sujaria o ambiente. Você imagina? A gente chegar no ambiente, ficar lá 2 horas e não poder nem um pensamentozinho materializado? Nem nada, nem... Ah, meu Deus. Aqui a palavra é fundamental e o pensamento é sumamente importante, diz o instrutor falando para o André Luiz. Então, quando nós pensamos, eu quero estar no mundo junto com os bons, certa feita, só para a gente ter uma ideia, eu pensei comigo muito seriamente sobre isso. Na década de 40 para 50, Chico Xavier esteve em Belo Horizonte. Naquela época, Belo Horizonte deveria ter uns 50 carros, mas já existia a Avenida Afonso Pena, maravilhosa, cheia de árvores, toda arborizada. E era por volta das 2 horas da manhã, um grupo de amigos deixou a União Espírita Mineira, na Rua Guarani, e deslocou-se em direção à Rua Tupinambás, e da Tupinambás viria quase cá na Praça da Estação, precisava atravessar Afonso Pena. Aliás, a União Espírita Mineira era na Rua Curitiba, na ocasião não era na Rua Guarani. Quando chegou na Tupinambás com Afonso Pena, o Chico Xavier parou. E aí um dos amigos dele falou: Chico, vamos Chico, por que nós estamos parando? Ele falou assim: o sinal está vermelho. Tem um homenzinho em pé, vermelhinho, paradinho assim. Aí o amigo olhou para a rodoviária, olhou para a praça que não era do Papa ainda, falou: Chico, não tem nenhum carro. Ele falou assim: não, mas tem o sinal vermelho. Obedeceu o sinal, aí esperou o sinal ficar verde, atravessou a outra pista e seguiu. Aí eu penso comigo, e eu acho que os irmãos têm que pensar também.
Andar com o espírito superior, com o espírito evoluído, é assim, é cumprir as regras. Imagina se nós amanhã formos trabalhar, e toda vez que eu atravessar, nós vamos esperar o sinal. Tem que esperar, né? Tem que esperar, todo mundo espera, claro, ninguém passa com o sinal amarelo, com o sinal vermelho, pedestre que eu estou falando, nem motorista de carro não. E aí nós andamos, não está vindo carro nenhum, nós estamos uma paradinha esperando, não é mesmo? Aí a gente fala assim, ô Chico, você pode ir indo, eu vou depois, não é? Porque nós somos ansiosos, nós queremos chegar rápido, nós não temos. Então esse reino que Jesus fala, nós precisamos nos preparar para conseguir cumprir a lei. Ele sintetiza assim: se eu não cumprir a lei dos homens, um simples sinal de trânsito, como que eu vou cumprir a lei de Deus? Não é? Então esse processo da vida futura, ele abre para o nosso coração uma avaliação, um entendimento. Mas avançando, Allan Kardec insere um aspecto no debate aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado o ponto de vista. O ponto de vista. Conforme nós nos colocamos para observar uma cena, toda a realidade possível é aferida naquela cena, conforme o nosso ponto de vista. E aí, pode acontecer, e absolutamente irá acontecer, que amanhã nós avaliemos aquele ponto ou aquela cena de uma forma diferente. E depois de outra, e outra, e outra, e outra. Porque ponto de vista é apenas a vista de um ponto, relativa, circunscrita, muito limitada àquele momento, àquela dada condição. Quantas vezes, no momento de ponto de vista, eu acho que estou no direito de gritar com alguém ao telefone. E 3 minutos depois que eu desliguei o telefone, o ponto de vista muda e eu falo, meu Deus, não devia ter feito aquilo. E assim vai sucessivamente com as coisas. Então Kardec está nos colocando aqui uma situação, quando ele fala do ponto de vista, ele vai construindo a ideia, e ele vai chegar, ele não escreve, mas ele faz-nos chegar que nós precisamos sair do ponto de vista e atingir um ponto de visão. O que é o ponto de visão? O ponto de visão seria como alguém que subisse o alto de uma montanha, e que daquele alto de montanha ele pudesse ter uma visão global de todo o ambiente, podendo fazer uma aferição global. Então vamos transmitir isso para a nossa vida. Nós estamos hoje relacionando papai, mamãe, irmão, cunhado, genro, nora, essas expressões do dia a dia, colegas de trabalho. E às vezes, por causa do ponto de vista observado, nós achamos que o outro tem erro e precisamos brigar com ele. Só que quando nós desencarnamos e chegamos num ponto de visão maior, e olhamos a cena, vemos a cena como um todo, puxa, ele estava errado, ele estava certo, eu aferi a coisa errada, aí eu tenho que voltar para tentar corrigir, peça para encarnar comigo. Olha quanta cena. O ponto de vista aqui, Pilatos, ele não via erro em Jesus. A mulher dele teve um sonho à noite, e no sonho, olha a situação, gente, enquanto Jesus estava sendo preso, ela dormia, e ela teve uma visão espiritual e o sofrimento que eles teriam após a morte de Jesus. Então, Pilatos estava interrogando Jesus, ela chegou e pediu uma audiência com ele e disse a ele: olha, eu muito sofri à noite, está no livro há 2000 anos, devido ao caso deste homem. É da história também. Cuidado, não entra no mérito do negócio. O Pilatos não queria entrar no mérito. Não queria. Mas quando o povo judeu apertou, ele teve que fazer uma opção. E o ponto de vista dele é preferir ficar bem com César do que ficar bem com Deus, que eu nem sei se esse Deus existe. Naturalmente, ele teve uma consequência. Ele foi exonerado do posto pouco tempo depois, foi banido do Império Romano, de Roma, né? Ele foi chamado para Roma e banido de Roma. E foi para as Gálias. E lá nas Gálias, Pilatos, infelizmente para ele, naquela ocasião, suicidou. Claro que já teve outras encarnações, no ano 35, 2 anos depois, ele suicidou. Daí a pouco ele teve outras encarnações e a vida está seguindo, ele está renovando. Mas junto de Pilatos tinha um outro personagem, chamava Públio Lentúlius Cornélios. Ele era um senador do Império Romano na ocasião, e lá na Palestina tinha poderes
até maiores do que o próprio Pilatos. Mas ele não quis interferir no julgamento. Ele não interferiu. Em determinado momento, ele quis dar uma opinião, e ele deu. Mas ele deu a opinião assim: não é costume do povo libertar alguém por ocasião da Páscoa? Ofereça um desses marginais que estão presos aí, e o povo naturalmente fará a sua escolha. Então ele também lavou as mãos. O ponto de vista dele era: eu não sou o regente agora, não quero misturar aqui. A filha dele tinha sido curada pelo Cristo, quem já leu o livro há 2000 anos sabe da história, não é? Mas ele não se deu a defender a causa do Cristo. Também relativizou. O ponto de vista dele naquele momento foi: é melhor ficar bem com César, ficar bem com todo mundo aqui, com o povo. Ele mudou de ideia. Hoje nós o conhecemos, todo mundo sabe, é o instrutor Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier quando esteve encarnado, um dos grandes coordenadores do espiritualismo, do espiritismo e do evangelho no mundo, e em especial no Brasil. Ele ampliou a sua visão e mudou o ponto de vista. Pontos de vista devem ser mudados. Nós precisamos, com a ajuda dos benfeitores espirituais através da obra espírita, ir ganhando graus cada vez maiores de visão, para podermos avaliar uma cena com a abrangência no tempo, no espaço e principalmente na consciência. O correto seria no espaço, no tempo e na consciência. Porque quando Jesus fala do cálice, ele não falava do cálice dele, ele falava do cálice da humanidade. Ele sensivelmente sofria antecipadamente por todos nós que iríamos sofrer, chamados por Abigail, no livro Paulo Estevão, filhos do Calvário. Somos todos nós os filhos do Calvário. O ponto de vista de ambos está mudando. No alto do Gólgota, diante da cruz, além dos soldados romanos e de uma pequena multidão, estava um centurião romano. Na ocasião, ele tinha o nome de Longinos. O Longinos, ele é um santo na Igreja Católica. Ele é chamado na Igreja Católica de São Longuinho. Quando você fica dando pulinho, caçando chave que perdeu na gaveta, chamando São Longuinho, é o centurião que estava no alto do Gólgota. E ele que era incumbência, era uma cena que tinha que fazer com todo o crucificado. Ele espetou o peito de Jesus com a lança. Quando mina ali uma salmoura, água e sangue, pouco misturado, Jesus já estava morrendo. Mas o mais bonito de tudo é que ele teve várias encarnações, e ele, claro, gente, espetar a lança no peito do Cristo, do homem mais importante do universo que nós conhecemos, né? Deve dar uma dor de consciência muito grande. No primeiro dia não, ele era um soldado obedecendo César, o ponto de vista dele era aquele. Mas depois, quando ele sabe quem que é esse que eu espetei, não é mesmo? Ele arrependeu e começou uma série de vidas renovadoras. E há poucos anos atrás, cerca de 200 anos atrás, ele estava no mundo espiritual e recebeu uma visita de Jesus. O próprio Jesus o visitou. E Jesus falou assim para ele: Longinos, chamou pelo nome lá do tempo do Gólgota, sente o seu coração preparado para viver uma epopeia de amor e de trabalho na terra do Cruzeiro, no Brasil? Está no livro Brasil, Coração do Mundo e Padre do Evangelho. Bom, se você conseguir viver bem espiritualmente lá, na tarefa que eu vou te dar, será a sua última encarnação no planeta. Você não precisará mais voltar ao planeta de sombras. Terás, olha a frase, terás o teu coração traspassado pela ingratidão. Não é por lança mais. Aqueles a quem deres guarida, serão eles a se voltarem contra ti.
o Deodoro da Fonseca, o Benjamin Franklin e todos os revolucionários eram afilhados, digamos assim, do Pedro II, que é a encarnação do Longinos, como o grande regente republicano de todo o mundo, o maior dos republicanos que o mundo já teve, ainda que fosse imperador na ocasião. Será traspassado o seu coração pela ingratidão. Eles te abandonarão. Era o resgate dele. Ele deu uma chuchada de lança e o resgate dele foi a ingratidão que fere o coração, talvez muito mais do que a ponta de uma faca, né, gente? A ingratidão, né? Principalmente daqueles que foram mais bem tratados e cuidados. E o Dom Pedro II conseguiu realizar o seu trabalho, e cada dia a história está reafirmando o seu papel, dando a ele o tributo que deve dar o tributo e a honra que deve dar de honra, porque ele cumpriu a missão com denodo e continua no mundo espiritual auxiliando o Brasil. Escreveu várias mensagens através de Chico Xavier, né? Algumas confusas não, coincidindo nomes, porque ele usa o nome Pedro Alcântara. E também tem o Pedro Alcântara, Pedro de Alcântara, que é o guia espiritual do Brasil segundo a monarquia. Tem uma igreja lá em Petrópolis dedicada ao Pedro de Alcântara, que não é o Pedro II, né? Então às vezes escreveram através do Chico Xavier Pedro Alcântara e Pedro de Alcântara, fica parecendo que é o mesmo espírito, são dois espíritos diferentes. O ponto de vista deve dar lugar ao ponto de visão, para que hoje, olhando alguém que está ao nosso lado, nós não façamos uma avaliação dele pelo que ele mostra agora, conforme ele traz do passado, mas pelo que ele pode atingir no tempo, como nós também atingiremos. Assim aconteceu quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso no deserto. E Saulo, que ia para Damasco, perseguir, prender e mandar matar alguns cristãos que lá estavam, ele cai da montaria e transforma a sua intimidade, faz uma mudança. Mas não foi avisado a ninguém lá em Damasco. Saulo estava cego, Jesus visita na noite o Ananias, que era o líder dos cristãos em Damasco, o número 1 da lista, que seria preso. Durante a noite, ele estava dormindo, Jesus falou com o Espírito, Ananias, e ele desperta e diz assim: eis-me aqui, Senhor, o que queres? Jesus falou: vá até a cidade, na rua direita, na casa do estalajadeiro Judas, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está cego, cuida dele em meu nome. Aí o Ananias teve uma síncope, né? Quem? Mas ele não falou assim, esse tal, que a gente costuma falar assim, esse tal, né? Esse, tenho ouvido falar dele, Senhor. Talvez o senhor não esteja bem informado, deixa eu dar uma notícia. Ele perseguiu muitos lá em Jerusalém, matou alguns. E ele tem carta para prender o povo aqui. Ele não falou assim, ele tem carta para me prender, para me matar, não. Ele falou assim, tem carta para prender alguns aqui. Mas os alguns ele inseriu, ele não era tão egoísta, né? Ele viu, olha como que ele viu, o ponto de vista dele. O homem que está chegando é perigoso, é assassino. Ele é autoridade, ele vai me matar. Mas olha a diferença, gente. Jesus fala assim com Ananias na hora: para mim. E quando Cristo fala assim, para mim, se ele é guia, modelo, mestre, Senhor, nós temos que olhar o que ele fala, né? Para mim, ele é um vaso escolhido para dar testemunho do reino dos céus. Aí o Ananias mudou o ponto de vista. No outro dia, Ananias chega lá na casa, terceiro dia já, né? Ananias chega lá na casa do Judas e bate a porta. Aí, de dentro, fala assim, pode entrar, a porta estava aberta. Ele entrou e falou assim, irmão Saulo. Quando ele falou assim, o Saulo já estava ajoelhado aos pés dele, chorando. Ele falou assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te visitou no deserto,
mandou-me ter contigo para que tornes a ver. Ninguém sabia desse caso, porque os que sabiam tinham voltado para Jerusalém. O amigo de Saulo era judeu, não seria nunca amigo de Ananias. E quando Saulo ouviu falando que Jesus apareceu para ele no deserto à noite, ele danou a chorar. No deserto, meio-dia, né? Uns dias atrás, ele falou, esse homem é profeta, esse homem sabe de tudo. E aí o Ananias aplica o passe e o Saulo volta a enxergar. Isso que é bonito. E começa uma história toda. Desencarna, cego. Desencarna 30 anos depois disso, cego. E aí ele estava assentado, fazendo prece em determinado momento, ele ouve passos e abre o horizonte, ele está desencarnado. E aí novamente as vozes falam, irmão Paulo, já não mais Saulo, né? Irmão Paulo. E aplica-lhe novamente passes e ele volta a enxergar. Imagina, você aplica um passe em alguém aqui hoje, ele renova a visão espiritual, começa um trabalho messiânico, desencarna daqui a 30 anos, você desencarnou daqui a 28. Não, vou colocar assim, ele desencarna daqui a 50 anos, você desencarna daqui a 48 anos, para ninguém ficar já morrer rapidinho, né? E aí, você ainda tem a primazia de chegar no mundo espiritual e aplicar um passe. Você imagina se seu pai, a mãe, o irmão, a esposa, o filho, o vizinho, a sogra, o genro, quanta coisa bonita. O Evangelho de Jesus abre esse horizonte para percebermos a vida com o outro olhar. Porque Jesus é o grande sol. Na linguagem do texto, é o grande rei, governador espiritual do planeta, que quer verdadeiramente nos conduzir para o reino divino, onde Deus é o nosso Criador e Pai e coordenador de todos nós espíritos. O capítulo ainda traz a mensagem do espírito de uma rainha da França, que achava que era rainha e porque sendo rainha ela podia mandar em todos. E ao desencarnar, ela chega no mundo espiritual, a situação não é fácil, todo mundo já leu a mensagem, já conhece. Quem ainda não leu, por favor, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, leia. A realeza terrestre, a rainha de França. Pôs nem o nome dela, porque não tem necessidade, porque foi uma rainha e depois deveria encarnar em outras bases. Quero agradecer a atenção de todos, a paciência, a tolerância conosco, rogando que nós possamos construir esse reino, o reino divino, em nossos corações, no nosso ambiente profissional, familiar, social, no planeta, no universo, com Deus. Paz para todos e muito obrigado. Tá, gente?